A gente conversa com a jornalista brasileira Elisa Robson, que mora nos Estados Unidos, sente na pele perseguições de morais, de falta de liberdade de expressão. Elisa entrevistou Hugo Carvajal, conhecido como El Pojo, ex-integrante do governo de Maduro, venezuelano. Preso agora, ele foi preso na Espanha, está nos Estados Unidos, diz que o governo venezuelano bancou mais de uma vez, né, com bastante dinheiro, integrantes do PT, da esquerda brasileiros, o próprio governo Lula, para financiarem campanhas por aqui, o que é crime no Brasil. A gente entende todos os detalhes a partir dessa entrevista agora, que muito gentilmente nos concede. Tudo bem, Elisa? Bom dia, prazer em conhecê-la por aqui também, já acompanho o seu trabalho, seja bem-vinda ao Oeste com Elas. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Um prazer conversar com vocês. Nosso, um tema importantíssimo. A primeira pergunta de Juliana Moreira Leite. Bom dia, Elisa. Elisa, Bom dia. há relatos que existem documentos e provas ligando o financiamento político a operações do narcotráfico, né? Você pode comentar sobre a veracidade dessas alegações, se elas foram confirmadas por Carvajal e quais seriam os principais atores envolvidos nisso? Bom, Juliana, o Carvajal sempre bate na mesma tecla, e ele tem autoridade para falar isso, porque a posição dele realmente permitia que ele enxergasse todo o labirinto de cima, tudo que estava acontecendo, é que, de fato, essas relações do narcotráfico, elas estavam muito interligadas com o funcionamento da PDVSA, né, Estatal Petroleira da Venezuela. E agora ele está trazendo uma documentação que sustenta toda essa conexão da PDVSA com o financiamento internacional de políticos, especificamente, melhor ainda, assim, falando em relação à América Latina, mas não só da América Latina, ele fala que da Europa também, da Itália e da Espanha, que não por coincidência, né, eles são todos, fazem parte todos do mesmo projeto, que é o projeto Foro de São Paulo. Então, em alguma medida, as coisas se entrelaçam, porque o narcotráfico ele é o ponto central de toda a operação dos Estados Unidos sobre a Venezuela. E Carvajal ele é acusado de ser não apenas integrante, mas um dos comandantes do Cartel de los Soles, que fazia toda essa operação. Então, a palavra dele tem um peso significativo, porque ele entendia desse mecanismo que acontecia, e ele tem os detalhes de como isso chegou, por exemplo, ao Brasil, como chegou às campanhas presidenciais da esquerda no Brasil. Elisa, eu queria que você contasse um pouco do seu livro, né, que foi feito baseado nas primeiras entrevistas com o Carvajal, também da perseguição que você sofreu por conta desse livro hoje, né? Você é uma exilada política, e nos falasse um pouco mais a respeito disso. Então, isso tudo se baseou numa entrevista, e agora é um momento bastante importante, porque Carvajal, com essa delação premiada, ele vai trazer provas que fundamentam aquilo ali que foi escrito. E você, como uma jornalista que fez o seu trabalho de investigação, foi duramente punida por isso. O livro que eu publiquei, esse e-book, na verdade, ele foi o que desencadeou a perseguição, no meu caso, né? Porque Alexandre de Moraes diz que essa investigação, essa reportagem, o fato de eu ter ido atrás das denúncias que Carvajal fez lá na Espanha, isso teria sido uma peça da tal da trama golpista. Então, ele usa bastante a criatividade para inserir essas informações muito sérias, né, de financiamento internacional do poder no Brasil, como se fosse algo elaborado especificamente para um projeto de golpe no Brasil. Então, é uma coisa completamente absurda, né, de se afirmar. Mas não é tão
espantoso vindo do STF, não é tão espantoso vindo de Alexandre de Moraes. E o que o meu livro, ele, na verdade, trouxe à tona foram os detalhes de toda essa delação que Carvajal começou a fazer lá na Espanha. Então, ele traz os números, traz nomes, traz as pessoas de toda a América Latina que estava trabalhando junto para que, por meios ilícitos, o dinheiro e o financiamento de campanhas presidenciais ficasse acessível para toda essa esquerda latino-americana, especialmente da parte sul da América do Sul. Tanto é que ganharam o poder aí tanto na Argentina, no Brasil, na Colômbia, em vários países, em função disso, é o que nos traz o Carvajal. E além dessas denúncias, agora ele se posicionou para oferecer novos documentos. Ele já tinha alguma documentação, algo que ele já tinha apresentado e explicado muito bem para a justiça, tanto na Espanha quanto nos Estados Unidos. Mas agora ele se propôs a trazer novos documentos. Inclusive, hoje, nós estamos divulgando que houve uma alteração da data do julgamento dele, que ia ser agora dia 29 de outubro e foi transferida para o dia 19 de novembro. Em função do quê? Dos novos documentos que ele está apresentando sobre este financiamento ilegal na América Latina. E isso indica que a justiça considerou altamente relevante essa nova documentação, porque se fosse algo trivial, o julgamento continuaria e não se daria valor para isso. Mas, ao que tudo indica, então nós teremos aí informações de muito peso em relação ao que aconteceu no Brasil. Paula? Elisa, recentemente o governo americano ele pretende reabrir as investigações em relação ao Odebrecht, os acordos que foram feitos ali na Lava Jato, nos Estados Unidos. Você acredita que isso pode ter alguma relação com as revelações que o Carvajal pode trazer? E mais, em relação às perseguições que você está sofrendo, você está tendo algum respaldo dos americanos para a sua própria proteção? Sim, porque eu estou aqui na condição de asilado. Então, quando você está em asilo, você tem toda a proteção do governo e das autoridades. E é exatamente o meu caso. Então, eu só posso falar o que eu estou falando agora, eu só posso comentar, só pude ir atrás do Carvajal para entrevistá-lo novamente, porque eu estou aqui, protegida, né, pelas leis americanas, pela justiça americana. Se eu estivesse no Brasil, isso jamais poderia, né, eu nem poderia estar em público falando, tamanha a perseguição que acontece contra a liberdade de imprensa no Brasil. E sobre a outra pergunta, a questão da Odebrecht, com certeza toda essa trama que foi revirada pela Lava Jato, né, que veio à tona, que nós descobrimos tantos detalhes, isso está diretamente conectado com a delação do Carvajal. Eu mesma perguntei para ele, nessa nova entrevista que nós fizemos, onde estaria, se ele saberia dizer onde poderia estar o dinheiro da Lava Jato, que a Lava Jato recuperou da Petrobras, que não veio, né, que não voltou para os cofres públicos, porque não foi 100% do dinheiro que retornou. Teve uma parte desse dinheiro, que é a maioria, que ele sumiu. Nós não sabemos onde foi parar. Sabemos se foi parar nas mãos de traficantes, se foi parar na mão de políticos, se foi parar nas mãos de partidos políticos, nós não sabemos para onde foi. E eu perguntei para o Carvajal exatamente isso, se ele tinha informações desse caminho por onde o dinheiro percorre, uma vez que nós temos a conexão da PDVSA com a Petrobras, por exemplo, né? Uma vez que nós sabemos que houve uma forma de operação dessas estatais muito similar para o desvio de dinheiro, para a lavagem de dinheiro. Então, muito provavelmente toda a situação, seja da Odebrecht, tudo que estiver relacionado ao que a Lava Jato investigou, tem sim uma conexão e uma investida para se saber mais detalhes agora relacionado a essa ligação com a Venezuela em especial. Infelizmente. A pergunta de Marcília? Tudo bom, Elisa? Prazer falar contigo. Bom dia. A minha pergunta é a seguinte. Eu queria que você explorasse um pouco para a nossa audiência qual é a relação
né, do Maduro, ou qual é a relação do governo com o judiciário lá? Como é que isso funciona lá para a gente entender essa aliança que, enfim, supostamente a gente também tem desconfiado que ocorre aqui no Brasil? E se você tem alguma informação também da relação do governo de lá com o judiciário aqui brasileiro. Eu também perguntei, eu conversei com ele sobre isso, e eu perguntei especificamente sobre ministros do STF que poderiam ter essas conexões com o Maduro, quais eram as ligações que poderia existir e que nós ainda não temos, né, essas informações, pelo menos em público. E esse foi um outro ponto que ele se resguardou e provavelmente vai entregar na sua delação, se há alguma conexão. Isso foi algo que eu considerei extremamente importante, porque nós temos um STF totalmente ideológico, né, que foi colocado ali pela esquerda, de forma muito parecida com o que houve na Venezuela. A cooptação total da Suprema Corte da Venezuela foi algo tão estratégico quanto nós vemos no Brasil. E, segundo o Carvajal, é a mesma coisa. Ele falou, assim como a Venezuela cooptou toda a Suprema Corte para trabalhar, né, de forma vergonhosa para o Maduro, ele falou, no Brasil foi feita a mesma estratégia de que o STF, a Suprema Corte, fosse cooptada para que estivesse em alinhamento pleno para em relação a qualquer ilegalidade que o governo pudesse fazer. Então, existe algo assim planejado, né? Não é algo acidental, é algo planejado e que se repete nessas ditaduras latinas. Fico curiosa também para entender um pouquinho, Elisa, como se deu essa transição de aliado do Carvajal, né, da ditadura venezuelana, agora um suposto traidor deles, dos ex-companheiros, né? Por que ele resolveu acabar delatando tudo isso, conversar com você? Como se deu essa prisão dele na Espanha? Agora ele estaria mais protegido, então, nos Estados Unidos? Teria algum tipo de alívio na própria condenação, fazendo essa delação toda? Sim, Carvajal, ele era um dos braços direitos, lá era o braço direito, desculpa, do Hugo Chávez. Então, na verdade, era Maduro e Carvajal que trabalhavam juntos ali. Quando o Chávez morreu, houve uma disputa entre os dois, né, sobre quem assumiria o poder e, na sequência, um acordo. Neste acordo, Carvajal, que já ocupou várias posições, ele foi deputado federal, general, diplomata, né, ele ocupou várias posições lá na Venezuela, acabou aceitando esse acordo, e o que ele me explica desse rompimento foi que o posicionamento de Maduro foi um posicionamento de traidor. Ele não era o combinado que ele se tornasse esse ditador, né, que era apenas para eles levarem a Venezuela ao crescimento, à prosperidade. Mas então Maduro assume essa posição de ditador e começa a eliminar, né, todos os concorrentes, não apenas os inimigos, mas quem poderia concorrer com ele neste poder. E daí começa a perseguição sobre Carvajal, e Carvajal começa a fugir e começa todas as acusações, todas as questões aí mais graves que envolvem o governo da Venezuela, começam a recair sobre Carvajal, segundo todas as acusações de Maduro. Então, por causa disso que houve essa separação entre eles, e agora Carvajal se vê como um possível salvador da situação, né? Ele diz que o sonho dele, o objetivo maior dele é fazer com que Maduro caia, né? Seja derrubado e seja exterminado. Esse é o objetivo dele. Por isso, ele também colabora intensamente com ele e está disposto a expor com comprovações, com documentações, todos os braços de Maduro para se manter nesse poder, entre eles os seus aliados. No caso, Lula, que se diz que volta e meia, né, a sua assessoria disse, não, Lula quer assumir um papel de mediador nessa crise entre Venezuela e Estados Unidos. Não,
né? Carvalho diz, não, ele não é um mediador, ele quer assumir o papel de protetor, ele é protetor das ditaduras. É por isso que esses discursos dele e toda essa preocupação com a ação norte-americana na América Latina tem vindo à tona, porque não é que ele queira ser um mediador, ele é um protetor dessas ditaduras. Julie? Microfone, Julie, acho que não está Bloqueada, ligado né, agora. do Sim. X. Agora sim, Julie. Oi, você teve a sua conta do X bloqueada, né? E você configura isso como uma censura? E como você analisa a situação da liberdade de expressão do Brasil de jornalistas que fazem denúncias políticas de grande impacto? Bom, o fato do Alexandre de Moraes ter ameaçado o Elon Musk com uma multa de $20 mil por dia, caso o meu perfil no X continuasse aberto para os brasileiros, isso é uma violência sem tamanho para alguém que exerce a profissão de jornalismo. Né? Um jornalista não pode ter as suas redes sociais, o seu canal de comunicação censurado, porque isso é explicitamente um ataque muito violento contra o exercício da profissão. Então, no Brasil, você tem uma dificuldade muito grande no sentido de aprofundar qualquer questão que seja sensível ao governo, ou seja, que exponha, né, suas conexões perigosas, e é esse o papel do jornalismo, né, expor exatamente tudo o que se quer esconder, enquanto o governo pretende esconder tudo, o jornalismo tem que colocar isso à tona. Então, quando vem do governo, do próprio governo, porque o STF é um braço do governo, quando vem do próprio governo essa censura, fica descaradamente comprovado de que o Brasil age igualzinho a qualquer ditadura, inclusive a ditadura chinesa. Né? Na ditadura chinesa, que é uma das mais violentas, o que eles fazem? Eles fazem isso, eles colocam jornalistas tanto na prisão, quanto fazem toda forma de cerceamento político, social, para que a pessoa se sinta intimidada e não continue o seu trabalho. Então, eu considero que o que fez o STF foi uma violência de um grau muito elevado para calar, para emudecer realmente uma pessoa como eu, que se dispôs a trabalhar profundamente numa investigação jornalística. Marina? Elisa, eu escutei em uma das suas entrevistas você também comentando sobre a rede de apoio de grupos terroristas. Então, como que pode se dar também o apoio, por exemplo, o Hamas, Hezbollah? Sabemos que o Trump também está indo na linha dessa investigação. Eu queria saber se você também perguntou para Carvajal a respeito disso, né? Porque sabemos que tem muito dinheiro que vem desses grupos também, que acabam financiando esses regimes, que acabam, a gente está vendo agora, por exemplo, o governo Lula, que tem defendido o Hamas, né? Algo que parece impensável. Então, eu queria que você falasse também dessa rede de financiamento desses regimes terroristas e dessas personalidades, vamos dizer assim, desses governos de esquerda aqui na América Latina. Carvajal me falou claramente, com todas as palavras, que toda essa estrutura, seja de Hezbollah, Hamas, qualquer grupo, não qualquer grupo terrorista, mas os principais grupos terroristas que nós vemos atuando, eles estão diretamente conectados com essa estrutura de poder que sustenta a esquerda, principalmente aqui, principalmente na América Latina. Então, ele falou com todas as letras que é tudo muito fundamentado nessas ações terroristas. Então, o fato do governo brasileiro não condenar o Hamas, o fato do governo brasileiro manter uma figura como Celso Amorim, que claramente, né, que ele fala com todas as letras o quanto ele apoia Hamas e o quanto ele posiciona o governo Lula para ficar contra Israel, né, isso é só apenas uma comprovação do que Carvajal disse com todas as letras, que esses grupos terroristas, eles sustentam
todo esse esquema de poder da esquerda na América Latina. Então, nós vemos aí o Hezbollah ligado ao Irã, né? São todos grupos muito pesados que trabalham com coisas absolutamente ilegais, né, para conduzir e tomar qualquer decisão política, e o Brasil está totalmente aliado a esses grupos, né? E o que explica isso? A única coisa que faz sentido em tudo isso são as revelações do Carvajal. Eles estão unidos porque realmente eles se sustentam entre si, né? Tanto os grupos terroristas quanto a esquerda no poder. Elisa Robson com a gente aqui em Oeste com Elas hoje, uma entrevista muito importante. Elisa, se importa de ficar 2 minutinhos esperando a gente voltar de um rápido compromisso comercial que tem que ser agora para a gente te aproveitar mais um pouquinho? Então, obrigada. É uma parada bastante rapidinha, a gente já volta com essa conversa boa por aqui. Ótimo dia para você aí, para todas e para toda a audiência também. Olha, tem gente que se perde no número de cápsulas que toma todos os dias e tem gente que nem toma suplementação. Então, para os dois casos, para as duas pessoas, a gente indica o Vitais 7 em 1. Primeiro que aqui são só 2 cápsulas, não tem possibilidade de você se perder. E ainda pode dividir durante seu dia, tá? Pode tomar uma de manhã, uma à noite, uma de tarde, uma de dia, do jeito que você quiser. O que importa é fazer o tratamento corretamente, aqui não vai ser difícil. Só que são 7 componentes dentro dessas 2 cápsulas. Isso faz total diferença, porque ele vai atingir vários pontos do seu organismo, vai trazer muito mais bem-estar, qualidade de vida e tratar as articulações, suas cartilagens, cuidar dos focos de dor, melhorar a sua imunidade, toda a parte gastrointestinal. Até o seu sono muda quando você suplementa com a fórmula correta, que é a fórmula do Vitai Gold. Do Vitais 7.1 da Vitai Gold. Então não deixa para depois não, gente. Vamos cuidar hoje daquilo que está incomodando, daquilo que está atrapalhando, para amanhã a gente ter um dia a dia com muito mais pique, saúde, bem-estar, disposição e menos dores, porque ninguém merece viver assim, sofrendo com dor todo dia. Ligue agora no 0800 291 2200, peça ao seu Vitais 7.1 falando que você está assistindo Oeste com Elas, tá? Porque você tem 70% de desconto. E a gente ainda vai te presentear com relógio inteligente, que vai te motivar aí a fazer uma caminhada, se movimentar de alguma forma que você goste. Já que as dores vão diminuir, a energia vai aumentar, por que não se movimentar um pouquinho mais, né, com esse incentivo? Então agora é a hora de se cuidar, não deixa para depois, que amanhã você vai agradecer de ter começado hoje, né, Adri? Com certeza, saúde em primeiro lugar, 0800 291 2200 é o número da Vitai Gold. Ligue e saiba mais sobre Vitais 7.1 e passe a ter, quem sabe, mais energia, disposição e qualidade de vida, quem não quer. A hora agora 11h42, de volta aqui ao Oeste com Elas. Estamos conduzindo uma entrevista bastante interessante com a Elisa Robson, que fez uma entrevista com o Carvajal, que tem detalhes sobre essas denúncias do ex-integrante do governo venezuelano com relação ao patrocínio de eleições brasileiras do PT. Marina Helena. Elisa, me chamou a atenção que o julgamento do Carvajal, que seria agora, né, no dia 29, então a gente estava ansioso para esperar que nesse julgamento fossem apresentadas essas provas. E foi adiado para o dia 19 de novembro. Então, será que é porque essas delações ele tem trazido, de fato, muita coisa quente? Será que a gente pode aguardar uma bomba aí no dia 19 de novembro? Sim, eu acredito que o peso dessa nova documentação que ele trouxe para a justiça americana foi realmente muito relevante, né? Porque senão não teria sido necessário mais tempo para a justiça analisar. E como nós estamos falando de narcoterrorismo, financiamento internacional de políticos, estamos falando de questões diplomáticas. Então, são todos assuntos muito sensíveis, né, que podem derrubar governos, né, como nós estamos vendo ali na Venezuela. Então, essas informações que Carvajal agora traz e que serão analisadas por um período um pouco maior de tempo, elas serão capazes de derrubar, por exemplo, Gustavo Petro na Colômbia? Serão capazes de derrubar Lula no Brasil? Então, nós precisamos entender e ter um pouco de paciência, às vezes, né, todo mundo fica um pouco ansioso em relação a isso, porque elas podem ter todo esse poder no sentido de que se tornam provas de algo internacionalmente orquestrado.
Então, e relacionado com as drogas, o que é extremamente sério para o governo norte-americano, que é o alvo dessa gente, né? Se o Lula ainda fosse um aliado dos Estados Unidos, ainda teríamos um outro cenário, mas ao contrário, Lula é um antagonista a ele. Então, fica muito claro que o governo americano está interessado em se aprofundar nessa parte agora da investigação de Carvajal relacionada aos governos da América Latina, especialmente da América do Sul. Nós vimos que nós estamos há 10 meses com o governo Trump, então demorou, digamos assim, 10 meses, 11 meses para que algo contundente contra Nicolás Maduro fosse feito. Então, não é uma coisa do dia para a noite. Então, nós estamos acompanhando o que está acontecendo, por exemplo, com a Nicarágua, né, que vai agora ser sobretaxada em 100% por Trump, com Gustavo Petro, que lá na Colômbia também Trump tomou uma medida para cortar financiamentos também que eram feitos dos Estados Unidos em apoio à Colômbia. E no Brasil estamos aí com as taxas de 50%. Então, o governo americano trabalha para asfixiar financeiramente essas ditaduras, e agora, com essa documentação, com essa participação do Carvajal direcionada para os países latinos, nós temos, então, um cenário que pode ser um divisor de águas, que pode realmente mudar o curso da história que nós estamos acompanhando até agora. Muito provavelmente, toda essa estrutura do Foro de São Paulo vai começar a derreter em torno dessas informações. Agora, no dia 19 de novembro, na audiência, não acredito que essas informações que serão julgadas ou analisadas pela justiça americana venham imediatamente a público para que nós tenhamos acesso. É muito provável que essas informações nós venhamos a entender o que está acontecendo mediante a reação do governo norte-americano. Ou seja, se houver provas mostrando detalhadamente o percurso do dinheiro, então nós vamos ver os Estados Unidos agindo nesse ponto, né? Veja que Trump autorizou a CIA a trabalhar com ações encobertas na Venezuela, ou seja, de forma secreta lá para levantar as informações. Então, essa é uma reação importante que pode, talvez, ser autorizada no Brasil, né? Pode ser autorizada na Colômbia, em função do quê? Em função do que se vai ter como resultado dessa nova audiência do Carvajal. Oi, Elisa, também é tudo muito sério, muito grave, estamos todos aqui impactados com tudo que estamos falando. Queria saber se você já foi procurada por algum integrante do governo Donald Trump para contar ou sobre sua ligação com o Carvajal ou até mesmo sobre a situação que você vive com relação a essa perseguição aqui do Brasil, essa sua posição exilada por aí. A gente sabe que alguns brasileiros estão em contato com algumas autoridades norte-americanas, não sei se é o seu caso, e se fosse, se toparia conversar, falar, explicar o que vive. Eu já contei tudo para o governo americano. Todas as informações que eu tenho, elas já estão todas entregues, documentadas para o governo americano. Eu não tenho praticamente nenhuma informação nova que eles não tenham acesso. Eu colaborei intensamente em tudo que eu pude para que o governo tivesse uma visão clara do que aconteceu, de como foi a minha investigação, de como está sendo a perseguição no Brasil, de como está sendo essa questão, a influência das informações de Carvajal. Eu faço isso, por que eu tive que fazer isso? Porque eu pedi o asilo. Então, a contrapartida dessa proteção que a justiça americana me dá é de que eu apresente, então, as razões desse asilo, e as razões do asilo é expor tudo o que eu fiz, todo o trabalho que eu fiz até agora, inclusive informações que eu nem compartilhei em público, mas que eu compartilhei mediante sigilo absoluto com o governo americano. Inclusive, já a gente vai passar suas redes sociais, que eu já vi que tem lá um vídeo fixado bem no comecinho, você falando em inglês, um recado diretamente para Donald Trump, agradecendo ao apoio e reforçando essas denúncias, inclusive citando o nome de Alexandre de Moraes e diversos abusos pelos quais passou. Paula Camacho, o pessoal do chat bastante curioso e interessado na entrevista também. O pessoal está perguntando bastante aqui, onde que pode assistir essa entrevista, as entrevistas que você deu, que o Carvajal deu para você, onde compra o seu livro e as suas redes sociais para divulgação e conhecer melhor o seu canal também.
Tá bom, obrigada. A entrevista que eu fiz em Madrid, em 2022, ela foi toda documentada no meu e-book que está na Amazon, Carvajal, Lula e o Sequestro da América Latina. Então, eu coloquei toda nesse livro. Essa nova etapa aqui em Nova York, eu ainda não organizei essas informações para colocá-las num novo e-book, numa nova etapa de publicação editorial, mas eu estou fazendo agora. Então, por enquanto, eu estou dando apenas as entrevistas por vídeo e tal, e conversando com as pessoas sobre, de uma forma geral, né, como foi esse trabalho. Mas eu ainda vou documentar de forma editorial também. Perfeito. A gente aproveita para colocar aqui na tela, então, mais uma vez, o endereço sim. do Instagram da Elisa Robson. Pelo menos esse canal você já tem para começar a acompanhar os vídeos dela, o material que a jornalista brasileira, exilada, agora morando nos Estados Unidos, agora não, né? Já mora nos Estados Unidos há um tempo, vai postando, vai comentando sobre tudo. Tem o livro que a gente já pôs na tela também. Elisa Robson, conte com o nosso apoio, a gente vai acompanhando o seu dia a dia, seu trabalho, e microfone aberto aqui para você quando quiser voltar, trazer alguma novidade, conversar com a gente. Obrigada pela entrevista. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.